Olá, tudo bom? Nós estamos iniciando mais um Culturando Alemanha. Hoje nós vamos conhecer a história da Cleusa Knoll, que já aproveito para agradecer. Tudo bom, Cleusa? Oi, Arlete, boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu não sei se eu falei certo seu nome, é Knoll? Knoll? Que noi. Knoll. Ah, danke, Noi. Knoll. Cleusa Knoll. É, Danke. A Cleusa nasceu em São Paulo, no bairro da Lapa, e ela mora na Alemanha desde 2002. Ela tem uma formação em terapia holística e ela tem um atendimento online e presencial. Atualmente, ela é presidente da Associação Frauenbund, que fornece apoio a refugiados e asilados. E também é representante do Escritório de Imigração em parceria com o Ministério da Saúde de Braunschweig. É isso? isso mesmo. Que eu Em moro. 2000... Desculpa. Pode falar. Em 2019, a Cleusa lançou em Portugal o livro Cromoterapia, pela editora Chiado. Nós vamos falar sobre isso também durante a entrevista. Eu gostaria só de começar perguntando para a Cleusa em que cidade que ela tem o consultório e quais terapias que você pratica com os pacientes. Aliás, deixa eu primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu falei olá, mas não falei, não agradeci. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar de mim, falar do meu trabalho, né, para que as pessoas vejam como a gente pode se desenvolver em qualquer lugar do mundo, né? Bom, eu tenho meu consultório aqui na cidade de Krochvulpa, né? E esse consultório, assim, eu ofereço várias terapias. E as terapias, assim, que eu ofereço é o Reiki, também a cromoterapia, que é justamente pelo livro, né? Também eu acabei também ficando super conhecida por causa do livro. E ofereço também shiatsu, ventosa, moxa, aurículo, são coisas assim da medicina tradicional chinesa que eu trabalho aqui. Entendi. E você, quando começou o atendimento, foi bem aceita? Teve uma boa receptividade da população, da comunidade? Olha, Leti, quando eu cheguei aqui em 2002, quase não existiam, assim, terapeutas, né? E no começo eu tive, sim, uma certa dificuldade, porque existe aquela coisa, eu não conheço ainda, né? O alemão também é bem assim, né? Eu não conheço, então eu tomo cuidado, né? Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, as pessoas foram tendo, assim, mais abertura para o trabalho, tanto que hoje existe vários, muito mais terapeutas do que antes, né? Existem terapeutas nossa, de várias áreas aqui, né, para várias funções, e ainda mais agora, devido à pandemia, nossa, eu acho que pela pandemia também as pessoas viram a necessidade de procurar um terapeuta, né? Muitas pessoas ficaram até mesmo com problemas, assim, de depressão, né, nessa época, né, da pandemia, apesar de que a depressão é uma coisa assim que a gente procura trabalhar bastante, ainda mais aqui, porque é um país que não tem muito sol, vamos dizer assim, um país frio, né? Então, tem muitas pessoas com esse tipo de problema aqui. Então, hoje em dia, graças a Deus, vamos dizer assim, as terapias são bem mais aceitas, porque também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu amo demais tratar as pessoas. E eu tenho, assim, um carinho muito grande pelos meus pacientes, eu posso dizer assim. Entendi. Mas Ainda mais você... quando eu vejo que o resultado dá, assim, super certo, né? Que a pessoa sai feliz, né? Sim, sim. Teve alguns momentos, assim, que eu atendi, eu achei super... Teve uma vez que eu achei tão bonito. Eu Sim. atendi uma moça com a cromoterapia, né? E depois, assim, que terminou o tratamento, ela falou assim, se levantou, né, da maca e falou assim, uau, eu nunca tive um atendimento desse, né? Ela se sentia assim, totalmente nas nuvens, e eu me sentia assim, super feliz, né, dela estar se sentindo bem, né? Foi o melhor presente para mim naquele dia, né? Pelo É muito resultado, né? isso, um resultado muito grande. E as pessoas gostam muito. Quando eles Sim. vêm aqui, já a primeira vez, aí eu sei que já é cliente cativo.
E você acha assim que a pandemia, com o isolamento, foi um divisor de águas na questão do aceitamento e da busca por esse tipo de terapia? Teve uma diferença no comportamento? Eu não acredito que foi por causa da terapia, por causa da pandemia, né? Mas sim, ela fortaleceu, vamos dizer assim, a procura, né? Porque eu estou já aqui há muitos anos, no começo era bem pouco, né? Bem pouca procura, e aos poucos foi aumentando, 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 mas agora mesmo, depois da pandemia, já quando começou a pandemia, essa história não pode sair de casa, nossa, muita gente assim já teve alguns problemas, né? Sim. E no seu consultório, você tem uma ideia assim de atendimento por nacionalidade? Tem muitos brasileiros, tem muitos alemães, tem de outros países? Você tem uma ideia disso? Tendo pessoas de vários países, né? São mais alemães que eu tenho, né? Eu acho que é mais alemães. Muitos estrangeiros de vários países, da Rússia, da Romênia, pessoa turca também, da Albânia, da Síria, que eu tenho aqui, portugueses também, né? Ah, Muitas pessoas portuguesas, portugueses, que da legal. Espanha, e, claro, também brasileiros. Sim, então a população mudou muito desde que você chegou na Alemanha. Muito. Aqui nós temos, assim, uma diversificação muito grande na população, né? A Alemanha, hoje em dia, nós podemos dizer que é um país diversificado, né? Não é mais como há 20 anos atrás, de jeito nenhum. Sim, sim. E você atende com qual terapia é mais procurada? No É inverno é a cromoterapia, posso dizer assim, a porque crono? justamente devido a que as cores mexem muito com as emoções, né? Então, no inverno, é a tendência das pessoas ficarem assim sem energia, né? Então, elas procuram mais se trabalhar com a cromoterapia. Apesar de que, assim, muitas pessoas têm problema na coluna, né? Então, muitas Ah, pessoas, aí depende, né? Tem pessoas que não gostam de ser tocadas, por exemplo, eu trabalho com a cromoterapia, tudo depende da anamnese, né? E aquelas pessoas que não têm problemas de serem tocadas, aí eu faço, por exemplo, o shiatsu, né? Aí depois do shiatsu eu já complemento com a ventosa, né? Que eu trabalho com aqueles vidros, né? Na pele. sim, sim. Trabalho também com a moxa, né, que ajuda muito a dissolver, né, problemas de artrite, artrose, porque o país é frio, então muitas pessoas têm também esse problema. Então, eu trabalho muito com a moxa e a aurículo. São as procuradas. Agora, em primeiro lugar ainda, eu acredito que é o reiki, porque o reiki ele é conhecido mundialmente. Né, por Mundialmente. ele ser assim, até reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, e as pessoas levam como peso muito grande isso, né? Então, também é muito procurado. E eu faço também encontros de reikis aqui, uma vez no mês, vem pessoas... Cursos? Eu dou curso, né? Ah, que legal. Inicio as pessoas que eu também sou mestre de reiki, então eu dou cursos na Alemanha toda, né? Não é só aqui onde eu tenho meu consultório, né? Ah, que legal. Eu dou a E teoria, normalmente eu dou a teoria pelo computador, pela online, vamos dizer assim, e aí eu marco um lugar e nós fazemos, então, a prática, a né? prática. Então, Ah, eu vou entendi. na Alemanha toda, quer dizer, até nos países, né, que eu sou chamada, né, também eu vou e faço, né? Nós fazemos assim, dessa forma, para mim não ter que ficar, por exemplo, final de semana todo no lugar, eu também posso fazer assim, né? Ah, que bacana. Tem essa facilidade, essa flexibilidade, né? Sim, sim. Então, eu dou seminários, né, sou aberta para dar em todos os lugares, e os atendimentos também eu faço online, né, principalmente o reiki, porque o reiki ele pode ser feito à distância, né, nós temos símbolos que nós usamos que independe de onde a pessoa está, né, posso tratar, e com a cromoterapia também eu trabalho à distância, porque eu dou dicas, né, eu faço anamnese mesmo assim, né, eu trabalho muito com aparelhos radiestésicos, que ele me ajuda muito a saber qual é a disfunção, qual o desequilíbrio energético da pessoa, qual é a cor que ela está precisando, né? Tudo eu faço online, né? E eu indico para as pessoas métodos de cromoterapia, que é justamente esse tema do meu livro, são os métodos de cromoterapia.
né? Então, Certo. dependendo da disfunção, ela tem que tomar um banho de luz, ou de uma certa disfunção, ela tem que tomar uma água solarizada, por exemplo, ou fazer usar um óculos também com a cor, dependendo da disfunção, ou fazer um foco de luz, então, ou fazer a helioterapia, quer dizer, existem vários métodos na Sim. cromoterapia, que aí eu vou ver, né, com meus aparelhos radiestésicos, qual é o indicado para aquela disfunção da pessoa, aí ela também pode fazer em casa, né? Então, com a cromoterapia, eu posso também fazer à distância, né? E aí A você, única terapia... Desculpa. você determina isso a partir da consulta, e a consulta demora mais ou menos quanto tempo, Cleusa? Olha, a primeira consulta demora 1h30, mais ou menos, Ah, porque eu faço demora bastante. muitas perguntas, eu faço a pergunta física, eu faço a pergunta energética, porque eu tenho que saber exatamente, né, o que está acontecendo, né? Então, para as coisas energéticas também vou usar os meus aparelhos. Para fazer o Sim, diagnóstico vibracional, eu vou precisar do meu aparelho. sim. E também o físico é todo diagnosticado, né? Você usa É o o pêndulo. energético e o mental. Uhum. E a pessoa, quando você fala assim, faço também perguntas para avaliar o quadro energético da pessoa, a pessoa que está sendo analisada, ela tem noção dessa dimensão energética que ela tem? Isso é A comum nas maioria, pessoas? a A maioria maioria não tem. Está no físico, está sempre no físico. As pessoas acreditam que terapia alternativa ou terapias naturais ou até holística, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra holística, porque todo mundo associa esse nome de holístico como uma coisa de religião, como esoterismo e esoterismo como religião, e Não não é. tem nada a ver, né? Na verdade, o holístico é porque do holos, que é uma palavra grega, Sim, significa o todo. todo. Então não tem nada a ver com As várias esoterismo. dimensões do ser, né? As várias dimensões do Isso. ser. Nós somos seres espirituais, né? Querendo ou não, né? Sim, A pessoa aceitando ou não, é isso, né? Nós sim, somos seres espirituais. Nós não sim, temos só esse corpo físico aqui, né? sim. Então, a terapia alternativa, ela trata isso, ela trata o corpo físico, trata o corpo mental, o corpo emocional e os três níveis do espiritual, né? Então, nós trabalhamos a aura, nós trabalhamos a vibração da pessoa, o físico. Então, quando a pessoa termina, realmente sai dali daquele tratamento, ela sai muito bem equilibrada, porque ela não recebeu só ali na pele aquela Sim, luz, sim, né? sim. Ou até mesmo o shiatsu, né? Vamos dizer assim, porque o shiatsu todo mundo pensa, é só uma massagem. Eu vou lá fazer uma massagem, vou me relaxar. Não, não é só relaxar. Não é só Sim, o relaxamento do músculo, né? sim, Porque sim, esses pontos que nós trabalhamos no shiatsu, por exemplo, sim, são também uns pequenos chakras do corpo, na sim, verdade, que são os sim, sim, nadis, né? Então, sim, nós trabalhamos nos 12 meridianos do corpo e os 2 vasos maravilhosos. Então, nós trabalhamos a pessoa no todo. Então, na verdade, quando a pessoa, com o tempo do tratamento, vamos dizer assim, que a pessoa normalmente não vem uma vez só, ela começa a perceber que ela está mudando a vibração do pensamento dela. sim, Falou, nossa, sim, depois que eu comecei a vir aqui, meu Deus, minha vida mudou, começou a acontecer outras coisas comigo, né? Então, por quê? Porque a vibração dela está mudando, né? Então, sim, se a sim, vibração da aura dela está mudando, então significa que a vibração mental, né, que o mental dela automaticamente está sendo mudado, né? sim, sim. Então, é esse o trabalho maravilhoso das terapias naturais, isso que eu amo de paixão. Porque, na É, verdade, a pessoa, na verdade, não precisa saber, mas ela precisa, sim, perceber com ela mesma, sim, né, como ela mudou depois que começou a fazer aquilo. Isso, para mim, que é fantástico. sem dúvida, sem dúvida. Mesmo que ela não tenha essa noção desse corpo energético, o resultado vai mudando o estado de consciência e ela vai percebendo o bem-estar que ela está tendo em função do tratamento. Sim, Porque também o chakras, quando você trata o chakras, são as glândulas, né, do corpo, né? Cada chakra está sim, relacionado a glândulas. E aí, de isso. acordo com essa tua avaliação clínica, que você entende que glândula que você vai precisar ativar, vai precisar ter uma atenção maior. Talvez, Sim. né? Sim, por exemplo, eu trabalho aqui na Alemanha, né? Um dos maiores problemas que eu vejo com a história da migração
é a história da insegurança quando a pessoa chega aqui, né? Sim, Então, justamente, eu vou trabalhar esse chakra dela, né? sim. Eu vou trabalhar justamente toda a energia dela para ela se sentir segura, para se sentir com o pé no chão, para ela poder ir adiante, né? Então, isso eu também trabalho, né? Eu também trabalho até com florais também com isso, né? Para poder, né, Ah, que trabalhar, né? Ajudar assim, a a vir rápido. reequilibrar, a reequilibrar, né? Uhum, Isso, né? entendi. Que é o chakra básico, né? Esse da insegurança é o chakra básico. Não, Que é, o chakra básico ele trabalha em segurança, mas uma insegurança, assim, vamos dizer assim, material, né? ó, Também insegurança em relação, né, o que você vai fazer, mas a insegurança também em relação à nossa materialização de profissão, essas coisas assim, está mais relacionado ao plexo solar, né? o plexo solar, tá aqui à Então, vontade. os três últimos são terra, então os três últimos, na verdade, têm que ser trabalhados, né? Então, o chakra básico, ele trabalha realmente a insegurança, né? Mas é mais a segurança a nível de prosperidade, de abundância, né? E já o chakra do plexo solar, ele trabalha a insegurança a nível do eu mesmo, né? Eu sou inseguro, né? Sim, sim. Mas os três chakras, na verdade, básicos, os três chakras de baixo é que eu trabalho para trabalhar, por exemplo, o problema material, né? Sim, O que a pessoa está sentindo aqui a nível terra mesmo, né? Para poder é, aquele chance, assim, aí a sim. pessoa conseguir ir adiante. Para dar o start, né? Para dar o start e dar a pessoa ter consciência do que também tem que fazer de mudança, né? Porque esse é um Isso, processo mesmo e vai, a partir desse tratamento, vai alavancando, né? A mudança, né? isso. E E você, trabalhar. você no consultório, você tem assim um atendimento, homens, mulheres, crianças, são mais mulheres? Qual a queixa mais frequente delas? Como que funciona qual que é esse público que você atende? Uhum. Olha, as mulheres são mais curiosas, né, com terapias. Eu acho que a mulher, no geral, procura mais o médico, vamos dizer assim, do que o homem, né? Sim, Ela, se- verdade. ela, ela se preocupa mais com o ser dela, né? Tanto físico, né, como mental e espiritual. Eu acredito que as mulheres estão um pouco mais, né, na frente, vamos dizer assim, que o Uhum. homem. Mas também tem muitos homens que procuram o trabalho, né? Mas, no geral, é mais mulheres mesmo, né? Crianças também eu atendo, né? Mas são mais mulheres e adultas mesmo, que procuram o trabalho, né? E as queixas são várias, Sim, desde dores da coluna, porque, por exemplo, aqui, por exemplo, na Alemanha, as mulheres fazem, tipo, às vezes até trabalhos que nem homens, né? Elas, às vezes, carregam até muito peso, né? Então, muitas têm sim, muitas dores na coluna, mas eu acho que o que pega mais realmente, por exemplo, é problema de fertilidade, e a história eu acho que é mundial isso, é a depressão, né? A depressão é um trabalho, um problema muito sério hoje em dia. Eu acho que é a doença do século, né? sim, São as duas coisas que são a dor na coluna, porque muitas pessoas hoje em dia trabalham sentados, então isso não é saudável para o corpo. E a outra coisa é a depressão, apesar de que nós estamos em pleno século XXI, com essa tecnologia assim poderosa, com cinco cliques aqui você fala com o mundo inteiro, sim, mas hoje em dia as pessoas falam no computador com o outro, mas sim, elas não falam entre sim, elas. sim, 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 Né? sim, As pessoas verdade, não têm verdade, contato verdade, com verdade, outras pessoas. verdade, Né? verdade. Então, eu acho incrível isso, qual é Sim, a dificuldade que o ser humano está apresentando hoje em dia de comunicação. sim, Apesar de nós estarmos no século XXI, né? A sim, internet aí palpitando, né? Todo mundo usando a internet, as pessoas não param de olhar o celular, né? Todo mundo está agregado a vários grupos aí de várias sim, redes sociais, vamos falar sim, assim, sim, mas comunicação entre as pessoas ainda está, ainda não, eu acho que piorou. sim. Né? Mas será que também esse contato, quando o contato é físico, né? Quando você está com a presença da pessoa, não tem as outras dimensões não estão agindo, e por conta disso existe uma dificuldade de relacionamento?
Eu tenho essa sensação. Eu não sei se você tem essa percepção, mas quando você está conversando pessoalmente com o paciente, é diferente quando você está conversando com ele online. Você Sim. sente isso? E ele se coloca diferente, o paciente se coloca diferente quando ele está com você no consultório e quando ele está com você online? Bom, né, no sentido de atendimento, eu acredito que não, Tá. né? Porque, por exemplo, os atendimentos que eu faço online, as pessoas gostam bastante, né? Por Sim, exemplo, eu atendo pessoas, elas falam, nossa, parece que você está aqui, né? E sim, a energia, ela vai para todos os lugares, né? Não tem fronteiras, vamos dizer assim, né? sim, sim, Agora, eu acredito que talvez a pessoa deve ficar um pouco mais aberta, talvez, para falar no consultório. Não sei, por essa abertura hoje em dia de tudo ser online, eu acredito que as pessoas estão mais abertas, sim, para falar no online. Mas eu entendi o que você falou. Eu acredito que a nível energético, as pessoas estão mais comigo, vamos dizer assim, se fosse, sim, no presencial, sim, sim, né? Agora, se a pessoa está em casa, né, ela está dentro da casa dela. sim, Eu acho muito importante a pessoa, sim, vir presencial. Por quê? sim, Por exemplo, eu vou fazer um relaxamento, né? Ok, né? Quando eu faço um trabalho, muitas vezes eu faço um relaxamento, por exemplo, o trabalho do Reiki, né? Ou até mesmo um grupo que eu faço o relaxamento. Nunca é a mesma coisa, né? Porque é assim, a pessoa está em casa, né? sim, Vou fazer sim, o relaxamento, por exemplo, no meu consultório, né? Ou quando eu faço aquele relaxamento em grupo, eu coloco meu incenso, por exemplo, né? Eu faço um trabalho vibracional aonde eu trabalho, então fica aquele ambiente gostoso, né? Quando eu vou atender, né? Né? O sim, lugar está super assim trabalhado energeticamente. sim, Então, se sim. eu falo para a pessoa fazer aquilo na casa dela, a casa dela não vai estar do mesmo jeito. Sem dúvida, sem Né? dúvida. Então, ela não vai relaxar do mesmo Exatamente, jeito que relaxaria no meu consultório. Né? exatamente, exatamente. Então, eu acho uma pena por causa disso. Né? Certo, Mas isso não certo. impede, por exemplo, de eu atender uma pessoa em outra cidade, por exemplo, Sim, ou no sim. outro país, como eu atendo pessoas também em outro país, né? Eu atendo pessoas também em Portugal, atendo pessoas também do Brasil, né? Aqui, né? Certo, certo. Pessoas também da Holanda, né? Também atendo aqui, né? Mas é assim, é exatamente o que você está falando, aonde, quando ela está em casa, ela não consegue relaxar exatamente como eu gostaria que ela relaxasse. Sim, sim. Com Ela certeza ela não relaxa da mesma forma. Ela relaxa sim, porque ela fala que ela conseguiu relaxar. Tem pessoas que até dormem, né? Aí eu espero, né? E às vezes chamo, né? que delícia. Relaxou tanto que dormiu. A maioria relaxa, né? Aí eu espero, tal, porque eu coloco a música de relaxamento, né? Então a pessoa tá ouvindo a musiquinha, aí com a minha voz, tal, ela vai relaxando, né? Mas a nível energético, é claro que o local onde que ela está não é o mesmo nível vibracional da onde eu estou, né? Sim, Vamos sim, dizer assim, né? sim. Mas ela Sim. consegue relaxar. Porque tem um preparo, né? O seu ambiente ele está preparado, é como se ele tivesse purificado, né? E o Sim, ambiente que ela está, ele está contaminado com toda aquela carga mental, emocional da pessoa, né? Então é evidente que o seu trabalho ele vai interferir, ele vai ter uma ação naquele espaço por conta da vibração que está acontecendo. Mas eu tenho a sensação que a dificuldade de relacionamento com as pessoas é em função dessa proximidade. Quando você está com a pessoa presencialmente, o contato energético é diferente. Essa é a impressão que eu tenho. E é bom sim. te ouvir falando isso, contando sobre essa experiência no consultório e a experiência da meditação com a pessoa à distância ou com o tratamento à distância. É bom entender também como isso acontece, né? Como isso, qual é o fluxo da atividade, né? É bacana isso também ouvir. E você, quando atende as pessoas são mais idosas, são meia idade, são mais jovens? Qual que é esse público que você tem no consultório? Tem, assim, de várias idades. Já tiveram pessoas que, assim, de bastante idade, 70 anos, 80 não, mas 75 anos já vieram me procurar. Algumas de 40, outras de 50 e pouco, outras de 30, né? Poucas de 20, né? Mas Tá. as de 20, assim, tipo assim, que a família mesmo já tem alguma coisa já a ver com esse trabalho mesmo, assim,
né, de relaxar, tal, né, aí já se interessa um pouco mais. Mas o jovem, às vezes, não se interessa muito, não são muitos que se interessam por esse tipo de trabalho, né. Eu atendo um jovem, por exemplo, eu faço sempre reiki à distância para ele tem o quê? 20 anos, né, ele gosta muito, né, ele fala, nossa, parece que você está aqui, né, mas Que delícia. são poucos jovens, assim, que procuram, acredito assim. As mães procuram para as crianças que têm aquele problema de hiperativo, né? Para a criança, né? Mas a criança em si é mais assim, adolescente, 20 anos, vamos dizer assim. Né? Menos que isso a pessoa não procura por ela mesma, não. Né? Depois dos 20 anos que a pessoa procura. E como que as pessoas te procuram? É indicação de algum paciente? São as redes sociais? Qual que é a tua divulgação? Como que acontece a divulgação? Bom, é diversa, né? Como você falou, eu sou presidente de uma associação, né, do Frauenbund, e lá nessa associação eu ofereço um workshop, né? Uma vez no mês, antes era uma Ah, vez legal, por legal. semana, agora eu estou oferecendo uma vez por mês um workshop. Então lá as pessoas veem o meu nome, vai lá, faz o workshop, que eu dou, por exemplo, um trabalho de doin, automassagem, né? E no final nós fazemos um relaxamento. E, é claro, as pessoas levam o meu cartão, aí já sabem onde eu atendo, aí me procuram. Outra Ah, coisa é, claro, as minhas redes sociais, né, que é o meu Instagram, Cleusa Quinor, é o meu Instagram Alinhamento do Ser, eu tenho também o Facebook com os mesmos nomes, né, e eu faço também numa rádio, eu sim, faço sim. sempre, todo sábado, eu estou na TV Muito Mais, eu faço um trabalho lá de dicas, né, de cromoterapia, né, no programa Saúde e Bem-Estar, né, lá Sim. também eu faço um trabalho bem massivo no Brasil sobre o meu trabalho, e que mais? Nossa, O eu faço YouTube. Você tem um canal também do YouTube. isso, eu tenho um canal do YouTube que falo sobre o meu livro, né, eu falo sobre as dicas do meu curso, Ah, né, do meu boa, livro boa. E de cromoterapia. como que foi agora que a gente está entrando no livro, conta pra gente como é que foi escrever o livro, como que você começou, como que foi o rascunho, como que foi a ideia, Ai, como foi esse processo? bom, esse meu livro aqui é o meu bebê, né? Ai, que delícia! Porque de todas as terapias que eu aprendi, eu falo sempre que a cromoterapia é a minha terapia de paixão, eu amo a cromoterapia. Sim, E tudo começou, foi assim, eu comecei a atender, né, os meus pacientes e é claro que para eles fazerem o trabalho em casa, eu indicava sempre um método. Por quê? Bom, um remédio você tem que tomar, às vezes, todos os dias, ou às vezes 2, 3 vezes no dia você tem que tomar um remédio para aquela disfunção seja tratada. Com a cromoterapia, não é diferente, né? Então, eu indicava para o meu paciente, porque ele vinha uma vez só na semana, né, para fazer o tratamento, eu indicava, então, até hoje eu indico, né, os métodos para eles fazerem em casa, né? Porque eu faço o trabalho dele, que limpo a aura, limpo o chakra, né? Faço toda aquela disfunção do órgão dele, né? De tudo que ele precisa para trabalhar. Mas se ele fica uma semana, né, sem fazer nada daquilo, a energia vai se desgastando, né? Porque tudo vem da vibração da pessoa, né? Do que ela está pensando, da emoção dela. Então eu precisava trabalhar o meu paciente enquanto ele estava em casa, né? Então, eu começava a dar dicas, né, dos métodos de cromoterapia para eles. Aí eles começaram a fazer, e aí eu percebi também que o resultado, assim, era mais rápido, né? Porque só vir uma vez na semana para fazer o tratamento demorava, né? Então, eu comecei a dar as dicas de cromoterapia. E aí foram vários pacientes que eu fui percebendo que aqueles que não faziam, né, os métodos, demorava bem mais para ele ver o resultado, né? Aí eu tive a ideia, né, de fazer um livro. Por quê? Bom, no Brasil, aí mudando um pouco a história, no Brasil, eu tive uma escola de terapias naturais, né, e eu tinha, nessa escola, né, que eu fundei, eu tinha um dia que eu fazia de graça para as pessoas, né? Eu fazia
várias terapias gratuitas para as pessoas. Então, a ideia também veio disso. Aí as pessoas iam de graça lá para fazer o tratamento. Então, eu pensei comigo, então, se eu fizer um livro com os métodos que eu ensino às pessoas, então não vão ser só essas pessoas aqui que eu vou alcançar. Eu vou alcançar também as outras pessoas que têm interesse de se tratarem, né? De conhecer, querer saber a cromoterapia. Aí foi isso. Então, com toda a minha experiência pessoal também e profissional sobre cores, aura, mente, espiritualidade, eu comecei, então, a escrever esse livro com muito amor. Eu pensei, eu vou ajudar as pessoas. E comecei, então, a escrever o livro. Mas confesso que demorou, né? Porque você sabe que livro não é assim, eu vou tentar, faço rapidinho. Não, Quanto demorou tempo, Cleusa? bastante. Quanto tempo demorou? Há muitos anos. Eu comecei Ah, muitos anos. Comecei mesmo a trabalhar no livro, a começar a realmente escrever alguma coisa, foi em 2004, o livro. E aí é aquilo, né? Também eu tenho meu consultório, né? Na época eu era casada, né? Hoje eu sou viúva, né? Eu era casada, tinha criança pequena, então era várias coisas, então eu só sentava quando realmente tinha tempo para poder escrever. Então eu fui escrevendo devagar. Todas as fotos que estão aqui nesse livro fui eu que fiz, dos cristais, das garrafas, tudo fui eu que fiz, com muito amor, com muito carinho, e fui fazendo, né? Foi Aí em logo 2000, depois da sua chegada na Alemanha, então, né? 2004, né? Você estava 2 anos na Alemanha. Aham. eu já estava 2 anos aqui na Alemanha, que eu comecei a escrever mesmo o livro, né? Porque até então eu tinha, tipo assim, um esboço do que eu queria fazer, né? Mas aí eu sentei e falei, não, agora eu vou pegar um tempo e vou escrever esse livro. Aí, cada dia, né, que eu tinha tempo, eu sentava, escrevia. Tinha dia que eu tirava foto, e ela, não, hoje não, eu tenho que fazer foto dos cristais, né? Aí ia lá pegar, porque todos os cristais que eu tenho, são os cristais que eu tenho aqui na minha cristaleira, né? Todos os Sim, cristais que eu trouxe do Brasil, né? Que eu sim. sempre atendi, né, as pessoas com esses mesmos cristais, né? Então eu fui tirando foto do cristal, foto da viseira, foto das garrafas, né? Então foi isso, foi acontecendo o livro. E quando finalmente ficou pronto, eu falei, nossa, tá pronto, não acredito. Mas assim, demorou muito para mim editar, né? Porque também tem aquele processo, procurar uma editora. Aí eu Uma pensei, nossa. editora. Uhum. Aí eu pensei, beleza, agora já está escrito, o meu bebê já está escrito, e Sim, agora tem que achar alguém, né, que tem interesse de editar o livro. Porque você sabe, né, Arlete, o livro sim. está pronto, mas primeiro eu procurei aquelas editoras que se interessavam pelo assunto, porque um assunto de terapias naturais não são todas as editoras Editora. têm interesse, né? Algumas só fazem assim infantis, outras editoras só fazem coisas assim medicinais, não fazem coisas de terapia, não editam livros de terapias. Então eu fui primeiro procurar, né, as editoras que faziam essa edição desse estilo, né, de literatura. E aí eu escrevi uma carta para todas elas, perguntando, né? E aí algumas respondiam rápido, umas não respondiam, né? Outras falavam que não tinha interesse nenhum, né? É que nem procurar emprego, né? Porque É escrever um isso. livro, né, editar um livro é como se fosse procurar um emprego, né? Recebe muitos nãos, né, Cleusa? Isso é verdade, isso é verdade. E Ou aí não, ou não recebe nada. eu não recebi nada, porque teve algumas que até hoje nunca recebi a resposta, né? Mas uma respondeu. Uma É, respondeu e deu certo. algumas responderam, sim. Ah, Mas legal, legal. E é em português o livro. O livro está em português. o livro está todo em português ainda, né? Esse Sim. livro aqui, né? O meu de alemão já vai sair, né? Aham. Mas esse daqui estava todo em português, está todo em português. Aí eu pensei, bom, eu tenho que editar numa editora que, é claro, vai edita em português. Porque eu até procurei aqui na época, aí teve uma senhora que me falou, Cleusa, não faz sentido, né? Você pode até querer registrar o livro aqui, mas está em português, as pessoas não vão entender que está escrito, né? Claro, Aí eu claro. pensei, é verdade. Eu falei, bom, ok, eu vou procurar em outros lugares. Eu pensei também em editar no Brasil, né? Minha irmã me deu a ideia de editar no Brasil, mas eu pensei, poxa, eu estou aqui na Europa, para mim é bem melhor se fosse Sim, editado aqui. Aí sim. eu tive a felicidade da Chiado dizer sim para mim. Olha, que bênção. Eu mandei, né? Você sabe, né? A gente tem que mandar o pós-script para eles, né?
Aí eles averiguam se é do estilo que eles querem, né, e tudo. Aí eu passei na prova, vamos dizer assim. Aí a Chiato falou assim, Aprovada. isso. Aí eles falaram assim, sim, Pullman. Aí teve um bom casamento, né? Aí nós nos casamos e o filho é esse. Que delícia, parabéns. Que lindo esse filho, que lindo. E você Então, fez o lançamento dele em Portugal. eu fiz em Portugal, no Clube Chiado, em Belém, né, um clube super lindo deles, e foi em 2019, Ah, e claro, 2019. depois eu também participei da Feira do Livro do Porto também, tudo organizado também pela Chiado. Chiado, né, eles dão também muito apoio, né, para o autor, eu achei isso super legal, né, porque, na verdade, eu era, assim, marinheira de primeira viagem, né, eles me deram, assim, Sim, muitas dicas, e foi muito bom para mim ter ficado, realmente ter aceito o sim deles, que porque eles me ajudaram bacana. em muitas coisas, né? Me E o deram muitas livro, dicas. ele está na Amazon, está à venda na Amazon. Isso, está na Chiado Clube, né? No Chiado Ah, Books, tá, né? tá. A pessoa pode comprar lá direto. Também na Saraiva, no Brasil, no FINAC, e também no Amazon. E é claro, se a pessoa quiser direto comigo, autografado, eu também tenho uns exemplares aqui que eu Que posso mandar lindo, autografado direto para o meu leitor, que eu vou ficar muito feliz, claro. que lindo. Aí pode pegar os seus canais, estou passando aqui o seu Instagram, estou passando o seu site, estou mostrando os seus endereços, seus contatos. Se as pessoas tiverem um interesse de receber o livro diretamente de você, é só mandar uma mensagem, né? Isso. E Ô, o meu Cleusa, livro, diga, diga, pode falar. E o meu livro, apesar de estar em português, Arlete, ele sempre participou da Bienal de Frankfurt, né? Ah, Todos os anos, né? 2019 não, porque eu lancei, não, foi 2019, ele já foi, saiu em Frankfurt pela MVB, né? Que é MVB, né? Em português. uhum. Ele foi na feira de Frankfurt, na feira de Leipzig, pena que eu não participei, porque aí já começou a pandemia, né, em 2020, né? 20, uhum. Aí eu não consegui mais ir para Leipzig, Messe, para isso. Mas para Frankfurt, eu sempre vou, meu livro sempre está lá, eu estou no Börserplatz, né, lá de Frankfurt, meu livro está lá dentro, sendo um livro recomendado, um livro de cromoterapia, eu tenho até isso também, uma mensagem no meu Instagram que eu coloquei, né? Nossa, fiquei super feliz. E é isso, né? Que lindo, que lindo. E a Kiado participa das feiras, né, das grandes feiras internacionais, e ela leva o título, não é isso? Olha, Nessas aqui feiras de na Frankfurt. Alemanha ela não está, ela não participa na Alemanha, eu só participo da feira do Porto e também de Lisboa, em Portugal. Mas aqui na Alemanha ela falou para mim, ela não pode vir para cá, porque aqui já é um outro. Essa coisa de editora tem, às vezes, Marca território, fronteiras, né? Marca território, né? territórios, né? Então, ela não veio para cá, mas aí quem me representa aqui, primeiro foi a MVB, né? E agora quem está me Ah, representando entendi, é a Gira entendi. Brasil, né? Agora quem está Ah, me representando é a Gira Brasil. entendi, perfeito, perfeito. Que bom que o livro tem esse espaço, né? Que ótimo. Uhum. Ô, Cleusa, e aproveitando essa publicação que está em português e que você já contou para a gente que vai logo em breve ter também em alemão, conta para nós como que foi o teu aprendizado do idioma alemão. Quando você chegou na Alemanha, você já tinha conhecimento do idioma? Como que foi isso? Bom, antes de eu morar aqui definitivamente na Alemanha, eu vinha sempre de férias. Na Tá. verdade, eu tenho uma irmã que é minha irmã gêmea, você conhece, né, Cleonice? Sim, sim, sim. A minha irmã mora aqui há 35 anos, né? Então, ela veio aqui a primeira vez como au pair, aí ela conheceu o meu cunhado, enfim, se casou, e eu sempre vim aqui de férias. Então, eu tinha contato com a língua alemã antes de vir morar definitivamente aqui. Né? E também por eu vir todo ano, eu vinha todo ano de férias, né, praticamente. Então, eu no Brasil já estudava um pouco, mas você sabe, né, estudar no Brasil e chegar aqui é outra história, né? Qualquer língua, né? Isso. A pessoa chega e fica, o quê? Uhum. E aí, quando chegou aqui mesmo, definitivo, eu fui para a escola e comecei a aprender o alemão, definitivamente, assim, mais intenso, vamos dizer assim, porque até então era só mais para férias, né? Eu quero tomar um café, eu tenho, né, tô com fome, eu preciso ir ao toalete, por exemplo,
né? Não precisava ser uma coisa assim muito profunda, porque eu tinha minha irmã do meu lado, então também não me preocupava, né? Sim. Mas aí, quando eu vim definitivamente, eu comecei realmente a estudar mais o alemão. E eu confesso, Arlete, que o alemão, para mim, é uma língua muito mais fácil, apesar de toda essa gramática que faz do alemão ser um idioma difícil, vamos dizer assim, mas para mim foi fácil para mim aprender, porque no alemão se fala como está escrito, assim como Sim, no nosso idioma em português. sim, Né? Eu sempre tive dificuldade de aprender o inglês por causa disso, até hoje, para mim, é sim, doideira. sim, Até sim. hoje eu treino o inglês, por exemplo, aí eu ouço, né, uma palavra, aí eu tenho que, por exemplo, fazer a escolha de qual a palavra em inglês. Nossa, às vezes eu ouço uma coisa, eu penso que é uma coisa e não é. E Então, é para outra. mim, no inglês é muito difícil e no alemão, não. Né? Existem Sim, aquelas palavras que, nossa, é desse tamanho? Sim. sim, Mas sim. você fala pausadamente, porque elas Exato, estão exato. juntas e você vai falar a palavra do jeito que ela tem que ser dita. Sim, sim. Então, no inglês não tem isso. Então, foi uma coisa para mim, foi assim, como chama? Ver a Um palavrinha aprendizado. Um alemã, aprendizado. Ah, foi um Herausforderung, como é que fala isso mesmo em alemão? é um desafio, um Foi desafio. um desafio, isso. Para mim foi um desafio muito grande, né? Porque era um idioma assim que eu aprendi assim só superficialmente, aí com o tempo, né, foi aumentando o grau de conhecimento, né? Mas eu aconselho assim, Arlete, é Sim, difícil falar algumas palavras, porque nossa, é consoante junto com consoante, né? sim, sim. É Tem muita palavras que consoante até e pouca hoje vogal, né? nossa, é muito mais consoante do que vogal, né, do Sim, que o nosso idioma, mas tem que treinar, essa que é a verdade, sim, né? sim, E a sim. pessoa treinando, então ela consegue falar, né? Agora, o importante é a pessoa realmente falar o alemão, porque morando aqui tem que falar, né, Alete? Sim, sim, claro. Muito Principalmente legal. você que faz um atendimento, que tem um contato direto com muitas pessoas. Então, Você é presidente da associação Frauenbund. Como que foi chegar nessa associação? Como que você conheceu essa associação? E você precisou se comunicar, né, com essas pessoas também. justamente, justamente. Bom, é aquilo. Quando eu cheguei aqui, Uhum. eu simplesmente comi os livros em alemão, porque assim, no Brasil, eu tinha meu próprio atendimento, meu consultório, eu tinha minha escola, eu dava palestras, eu já fiz entrevistas na televisão. Então, eu era uma pessoa, assim, eu sou uma pessoa super comunicativa e eu preciso da comunicação para falar com as pessoas. Então, se eu não conseguisse falar o alemão, para mim isso é muito difícil, porque o meu mundo não teria sentido, não teria mais sentido. Né? Sim, Então, para mim foi importante começar a estudar o alemão. É difícil? É. Tive dificuldades? Tive. E até hoje eu posso dizer para você que às vezes ainda eu declino errado, né? Eu não sim, nasci aqui, né? Eu sempre falo que é todo um processo. Né? sim. Às vezes sim eu declino errado, às vezes tem que pensar, né? É der, die oder das, né? Aham. Né? É dativo ou é acusativo, né? Mas graças a Deus, eu consigo me comunicar com as pessoas, porque para mim foi super importante isso. Eu queria Sim, dar palestras de cromoterapia. Eu tinha que sim, falar sobre a cromoterapia para as pessoas. E aí eu sim, pensei comigo, gente, e se eu não conseguir? Né? sim. Como que vai ser? Eu cheguei aqui, nossa, eu tinha um problema assim até de coluna, porque eu ficava assim, meu Deus, eu quero saber o que as pessoas estão Tensa, falando. Né? tensa, né? Eu fiquei tensa, né? Sim, Então, eu aconselho realmente a todas as pessoas a tentarem, né, falar devagar, né, é todo um processo, né, um idioma não consegue se falar em 24 horas de jeito nenhum. Você não sim, vai sair da sim. escola só porque fez um nível, você vai conseguir falar tudo que está ali dentro do livro. Mas até esse livro que está em português, quem lê ele, né, nós brasileiras lemos o livro, a Sim, gente não capta os 100% que está aqui sim, dentro, sim, né? É sim, impossível, né? sim, Porque o sim, nosso cérebro demora, né, sim, até adaptar tudo. sim, Então, a sim, pessoa tem que, na verdade, sempre fazer exercícios, sempre conversar. Né? Eu sim, falo sempre, se você só ir para a escola, estudar, escrever bastante,
praticar a gramática, tudo bem, beleza. Mas se você não falar, não adianta. Você tem que falar. Sim, sim. Porque até porque aquela frase, né, que você aprendeu na escola, você não vai praticar, você nunca mais vai falar, então você esquece. Você Sim, esquece. sim. Que eu achei super legal, porque teve uma vez, assim, que teve uma frase que meu professor ensinou na escola, né? Falou assim, quando alguém te perguntar assim, né, hast du etwas vor? Quer dizer para você que está perguntando para você se você tem alguma coisa, né? Se você já tem, está marcado alguma coisa para você, se você tem alguma coisa assim que é marcada, alguma. Às vezes eu sei o que isso significa em alemão, às vezes até Mas esqueço. não sabe traduzir, né? Não tem a palavra em português, né? Quer dizer assim, você tem alguma coisa para fazer hoje, né? Assim, o que você vai fazer hoje, né? Você tem alguma coisa marcada para hoje, né? Aí eu cheguei em casa, tal, né? Aí o telefone tocou, meu sogro me ligou e falou justamente aquela frase. Eu Aí você entendeu que tudo. Foi 10. Que Foi 10. vitória, né, Cleusa? Que vitória, que libertação. Agora, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu participei do Kindergarten da minha filha, né? Eu ia no Sprachförderung, né? Foi assim que eu conheci minha amiga alemã. Ela achou tão engraçado de eu ir lá na escola. Porque tem um curso na escola que chama Sprachförderung, né? Que é para as crianças, né? Sim. Aí eu fui lá no dia que a minha filha tinha que ir e aí eu queria também participar. Aí eu perguntei lá, né, para a Petra, que depois virou minha amiga, né? Eu falei para ela, eu quero participar, eu posso? Ela falou, Cleusa, infelizmente não, porque é só para criança, né? E eu achei até interessante, porque nesse grupo não tinha só pessoas estrangeiras, porque eu pensei que só tivesse alunos de mães, de pais estrangeiros, né? Não, até crianças alemãs também participam desse grupo para eles aprenderem também a falar melhor o alemão. Eu achei tão interessante. Interessante, bem interessante. Aí foi aí que começou, eu acabei sendo amiga da Petra, ela deu o Sprachförderung para mim, em troca eu fazia reflexologia nela. Que bacana, fez uma permuta. Então, aí nós trocávamos, né? Ela me ensinava o alemão, eu começava a conversar com ela, ela me corrigia, né? E foi super gostoso isso, né? No kindergarten também da minha filha, eu ia, eles faziam uns exercícios super legais, né? Com as crianças. Nós adultos, né? Porque nós adultos, nós aprendemos somente com a teoria. Eu acho isso muito ruim, porque muita gente é visual. Eu sou visual. Sim, né? sim. Então, eu tinha, assim, por exemplo, algumas dificuldades, né? Então, eu ia nesses lugares para poder aprender, né? E aí, no kindergarten da minha filha, tinha também, tipo, um Sprachentwicklung também. Aí ia a mulher lá com tambor, né? Batia, assim, no tambor, né? Falava... Aí tinha um monte de cadeirinha, tipo naquela nossa brincadeira de ciranda, né? Sei. Aí as crianças ficavam assim do lado da cadeira, aí ela batia assim no tambor, né? Aí falava, agora para baixo, agora eu quero que você vá para baixo da cadeira, né? Unter den Stuhl, né? Aí as crianças iam para baixo da cadeira, unter den Stuhl, embaixo. Agora para frente, aí a criança ia para frente, eu falei, tá vendo assim? Tudo bem, alguém pode dizer que eu sou até uma retardada de falar isso, mas olha, imagina, é a melhor forma de aprender. Imagina, é uma brincadeira, a brincadeira ela é estimulante. Ver na realidade como é aquilo. Né? E nas escolas, né, o que eu acho que falha aqui, né, na escola realmente, né, nas escolas estrangeiras aqui é isso, né? É muita teoria, muita. Né? Sim. Mas de resto é aquilo, né? E os textos eu acho também que nas escolas são assim bem pesados, né? Mas dá para aprender bem legal. O importante é falar, não tem medo. Exatamente, ouvir E eu e falar. oferecendo também, eu ofereço no Haus der Cultura, tem um outro lugar, eu não sou presidente, mas eu participo do Haus der Cultura, que fala assim, Casa da Cultura aqui em Braunschweig. Eu dou aula também para essas pessoas que têm problemas de timidez, né? Sim. A minha intenção não é ensinar alemão para ninguém, mas sim eu vou dar algumas técnicas, né? Eu dou algumas técnicas
na aula, por exemplo, de EFT, por exemplo, né? Tá, tá, Pra tá. dissolver o medo, Tá né? certo. Para poder falar mais, né? Destravar, né? Destravar, né? Então, essa é o trabalho que eu faço nessa Casa da Cultura, né? Ah, que bacana. E que trabalho que você faz na associação Frauenbund? Bom, lá nós temos pessoas de vários países, né, Arlete? São pessoas que são refugiadas, Sim, são mulheres também que saíram, às vezes, até de lugares de crise, de guerra política, né? E então, claro, nós oferecemos vários trabalhos lá, mas a minha função, na verdade, é trazer, vamos dizer assim, paz interior para elas, né? O meu sim. trabalho é justamente esse das terapias, com as terapias naturais, trabalhar essas mulheres, né? Tá. São pessoas que vêm com muitos problemas mesmo, e outra coisa, né, Arlete? Nesses, a gente pode dizer assim que a gente vive num país que a gente fala até que os homens brasileiros são machistas, mas olha, eu dou graças a Deus de ter nascido no Brasil. Eu vejo mulheres de vários outros países sendo totalmente colocada para baixo, sem valor nenhum, né? No Nossa, Brasil, o homem respeita a mulher, vamos dizer assim, né? Existem casos e casos no Brasil, no mundo inteiro, né? Tem esses problemas, né, de homem e mulher, né? Yin e Yang, até hoje, né? sim, sim, sim. Mas, olha, meu Deus, eu vejo cada coisa, assim, que eu penso, uau, né? Sim. E, e é aquilo, eu trato pessoas assim que têm problemas mesmo emocionais, né? E tem pessoas que sofrem até problemas de violência mesmo, né? Não só física, né? Mas também psicológica, né? O Essas assédio. mulheres, elas sofrem uma pressão psicológica muito grande, né? Porque para elas não são nada, Sim, né? sim. Aí chega aqui na Alemanha, tem essa igualdade, né? Porque existe uma lei aqui da igualdade, tanto o homem como a mulher são iguais, né? Então, tem também esse choque, né? Tem muitos homens que não querem que as mulheres se relacionem, também muitos casos alemãs, né? Para não saber também, né? Para não ter esse problema de cultura, né? Para ela também não saber, né? Que ela, né? Tem também os direitos dela, né? Sim, Ou para não sim, trazer um sim. problema cultural, né? Para dentro da família deles, né? Então, é isso, né? A minha função no Frauenbund é essa, né? De passar esse trabalho, trabalhar realmente o emocional das mulheres. Tem mulheres de vários países lá dentro, né? Da Síria, do Afeganistão, e por aí vai, desses de Kurden, da região da Arábia, né? Tá. E são pessoas que realmente têm outros valores, né? E, e elas sofrem bastante, assim. Algumas aceitam a vida dela do jeito que ela é, outras não aceitam, mas ficam quietas para não ter, assim, problemas, né? E é isso. Né? Uhum. Não, E você faz o tratamento, você faz o trabalho com a cromoterapia? Qual a tua técnica mais utilizada? eu uso bastante o reiki nelas, né? Ah, o Porque reiki. o reiki trabalha bastante, e também trabalho com a cromoterapia, né? Tá, São as duas que eu mais trabalho lá. Apesar que entendi. tem também esse trabalho que eu faço de workshop, né? Que eu dou automassagem, para elas aprenderem a fazer automassagem, conseguir relaxar, né? Relaxar o corpo, né? A pessoa vive tensa, né? Sim, sim, Aquelas sim, roupas assim, né? Cobrindo o corpo todo, né? Então, a pessoa vive tensas, né? Então, tem que aprender também a relaxar, tal, né? sim. E a minha função é essa, né? As pessoas, trazer as pessoas assim para trabalhar elas mesmas com o autoconhecimento delas, né? As técnicas que eu utilizo são várias, na verdade. Entendi. E a associação, ela foi fundada por alemães ou ela tem pessoas de outros países? Sim, ela foi fundada em 2017. Na verdade, nós somos várias presidentes, que não pode ser uma só, né? Porque uma É, associação tem que ter uma quantidade de alternância, tem uma membros. alternância. Isso. Então, mas na verdade, as fundadoras é uma da Coreia, que é a Jaibok, que ela Ah, também está aqui já há muitos anos, né? aham, É a Jaibok, que é a chinesa, que é a coreana, e duas alemãs, né? E a polonesa. Então, são as que fundaram realmente são essas, e depois vieram outras pessoas, né? Eu comecei mesmo no Frauenbund, foi assim,
quase 3 anos atrás, né? Sim. Que eu comecei a trabalhar mesmo lá no Frauenbund, e no ano retrasado, ano passado, retrasado, que eu comecei a ser realmente o presidente, né, Certo. da Foi sociedade. eleita. Foi Isso, eleita. fui eleita. Né. Sim. E o atendimento, em média, são quantas pessoas? Você tem uma ideia desse número de pessoas? Depende muito de quantas pessoas são membros lá da Não, Frauenbund. não, não, de atendimento, que são atendidas. Ah, são várias pessoas. Às vezes varia. Né? Às vezes são 20 pessoas, às vezes 10 pessoas, né? Às vezes 5 pessoas, depende. Sempre Entendi, depende. Porque depende entendi. do atendimento que eu vou dar, depende do problema da pessoa, né? Porque tem pessoas que eu fico mais tempo que 1 hora. Né? Então aí não dá para atender muita gente naquele dia. Né? Certo. E o Agora, no trabalho é mundo voluntário. geral, É voluntário o trabalho, é criação. voluntário. Lá é Voluntário, voluntário. trabalho voluntário. Todos os É. dias. Não, lá não é todos os dias. Lá eu dou uma vez por semana. Ah, uma vez por semana. Ah, Uma vez por entendi, semana. entendi, É o voluntário. Né? entendi. É. Que bacana esse trabalho e que importante também é essa associação para esse apoio para essas pessoas, né? Isso. Porque esses conflitos, eles estão trazendo muitas pessoas refugiadas, muitos asilados, né? Isso, nossa, mais ainda, né? Uns anos atrás começou com a nossa ministra, né? Angela Com a, Merkel. com a Angela Merkel, né? Ela chamar as pessoas para virem para cá, já começou a encher de bastante gente dessa área, né? Dos lugares de guerra, né? E agora muito mais com a Ucrânia aí, agora com problema, então está enchendo mais ainda, né? De pessoas aqui que precisam realmente não só de ajuda como casa, roupa, comida, mas principalmente o Sim, psicológico, porque, nossa, a pessoa vê a casa dela destruída por uma bomba, né, sim, perder tudo que construiu, às vezes, sim, né, anos e anos, né, sim, sim, sim. isso não é fácil, né, não Não, é não é, fácil. não é. É uma situação, é um psicológico muito afetado, né? Ele é Isso, totalmente desconstruído, desconstruído. É isso, muito difícil, muito difícil. muito difícil, muito difícil. Então, para isso, eu sempre ofereço, né, esses trabalhos voluntários, inclusive até agora pelo alinhamento do SER, a partir de setembro, de junho, tem um grupo de estudos que eu estou oferecendo, e esse grupo de estudos é para aprender, assim, para o autoconhecimento mesmo, né? Para a pessoa poder ter mais, assim, amor próprio, trabalhar o amor próprio, trabalhar o autoconhecimento, e para isso eu vou ensinar também várias técnicas para as pessoas, né? E falar mesmo, né, de algumas coisas que as pessoas têm que saber. Muitas Tá. pessoas pensam que a gente é só isso, né? E não é, Sim, sim, né? sim. E eu acho que agora que nós estamos no século XXI, muitas pessoas estão com a mente aberta para Sim, elas aprenderem certas coisas, né? E elas poderem, elas mesmas, dominar a própria vida delas, né? Com o pensamento, né? Então, para sim. as pessoas que se interessarem pelo trabalho, né? Só que esse grupo de estudos é uma coisa mais profunda, né? Que eu estou oferecendo. E para quem tiver interesse, tem que entrar em contato pelo cleusa@alinhamentodoser.com, né, que vai ser um grupo fechado, que eu vou dar quem se inscrever mesmo, eu vou dar um link, né, para as pessoas se Tá, tá. inscreverem. Né, e para isso realmente vai ter um valor de investimento. Tá Esse certo. não vai ser totalmente voluntário. Né, Tá. E quando será isso? vai começar em junho. Ah, em junho. Ah, bacana. Um curso online. Com qual a duração do curso? Ele vai ser eterno. Ah, entendi. Contínuo. Não Ah, não é contínuo. bem um curso, tá? Ele é um estudo, né? Ah, Vamos falar de entendi. várias coisas, vamos aprender várias coisas. Eu vou falar muitas coisas que é do meu conhecimento, né? Sobre controle da mente, eu vou falar sobre parapsicologia, né? Então vai ser tipo assim uma coisa, né? Vamos dizer assim, sem fim, né? Não quero só eu falar, né? Quero que as pessoas também tragam conhecimento para o grupo, né? Por isso que vai ser, tipo assim, um grupo fechado mesmo, né? Que bacana. De repente vai virar um livro também. Com certeza. Bom, eu já estou começando a escrever, bom, eu já estou com um livro já Bom, então a- conta. a- Pode na, falar? Pode falar um pouco? posso, claro, Opa, então conta. Bom, é um livro que eu estou escrevendo sobre defesa psíquica, né? Eu gosto muito de trabalhar com energia, né? Com vibração. Já que eu trabalho há muitos anos com hipnose, Arlete. Eu quase não falo para as pessoas isso,
mas eu trabalho e já tratei muitas pessoas com hipnose no Brasil. E esse trabalho é um trabalho bem interessante com a mente consciente e o subconsciente, né, sobre a nossa vibração, né, do que nós pensamos, as dimensões, né, que existe, né, tipo aquele filme Matrix, né, tem gente que acha que isso daí é filme, né, é ilusão, mas é uma coisa que realmente existe, né, Sim, e sim. esse livro eu estou falando justamente disso, né, Entendi. dessas camadas dimensionais, né, sobre a nossa vibração, né, como que existe isso, né, por que que um não encontra o outro, né, e por aí vai, né, sobre as ondas do osciloscópio e por aí vai. Que bacana, que bacana. Sobre esse tipo de trabalho, né. E esse livro você pensa em publicar em português também ou alemão? Não, eu também estou trabalhando com ele primeiro em português, eu sempre gosto Português, de usar depois traduz. a minha língua mãe, né? Eu acho que nada melhor do que a gente usar a própria língua, né? A própria língua, o próprio idioma para você realmente dizer aquilo que você está sentindo, né? Sim, Você sim. pode dizer até 10.000 idiomas, mas eu acho que a língua mãe sempre é aquela que você se sente melhor, não é mesmo? Sim, Então, expressa melhor o sentimento, né? A isso, ideia, né? Expressa melhor a isso, ideia. isso. E já tem prazo assim para lançamento ou está ainda em fase de... Não Não tem, tem. não tem, não tem. Então, Eu estou então escrevendo ele, é um processo também que é devagar, né? sim, 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 Pode ser sim. que até o final do ano esteja pronto, pode ser que até só o ano que vem esteja pronto, né? Eu não sei ainda, mas eu estou escrevendo esse livro, né? E eu quero muito publicá-lo. Bacana, bacana. Vamos deixar ele então aí no stand-by para a gente voltar a fazer outra entrevista. Isso, verdade, né? Eu quero muito, claro, escrever um outro livro sobre a cromoterapia, que é uma coisa que também já está aqui né? Que é assim, a cromoterapia existe a parte de métodos, que foi justamente o que eu escrevi no meu livro, e existe a parte técnica, né? A parte técnica é justamente aquela parte das pessoas que trabalham com a cromoterapia, né? Tá. Então, eu quero fazer um livro, né, sobre as técnicas, que é sobre as técnicas, por exemplo, dos ossos longos, que é a técnica da corrente sanguínea, se eu vou tratar uma pessoa que tem resfriado, ou que tem algum problema da corrente sanguínea, ou, né, um problema de infecção, por exemplo, né, ou inflamação, eu vou trabalhar, né, a corrente sanguínea. Eu tenho também a técnica dos ossos longos, então todas essas técnicas que eu quero, que eu trabalho no consultório, né? Porque é uma coisa muito técnica, então eu quero fazer também um livro dele. Tanto que no Ah, meu livro, na verdade, de métodos, eu coloquei que o meu próximo livro é esse, mas como eu já tinha começado a escrever, né, o livro do psíquico, né, da defesa psíquica, aí eu pensei, não, então eu vou esperar eu terminar de escrever isso, porque eu sou, às vezes, um pouco devagar, sabe? Porque eu tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não, então não, é um não processo dá mesmo, tá certo, tá para certo. escrever tudo. Porque, Sim, para mim, assim, eu dou o curso de cromoterapia, né? tá. Então, eu acho que para as pessoas que têm interesse realmente de aprender as técnicas, ela também pode aprender as técnicas no curso, porque eu tenho um curso no Hotmart de cromoterapia. Então, Tá. quem tem interesse pode ir lá no Hotmart e se inscrever. Esse curso ele é totalmente profissionalizante, eu ensino tudo da cromoterapia, Tá. né? Ele é tão profissionalizante que tem vídeos lá, tá? A Ah, pessoa, legal. eu ensino como limpa a aura com a mão, como limpa a aura com o aparelho, como limpa os chakras, como sente os chakras, fazer diagnóstico. Eu ensino lá como fazer essas técnicas, todas as técnicas, tem vídeos dentro do curso. Então, é Ah, um curso assim, que, super bem detalhado. que Né? A pessoa bacana. termina de fazer o curso, é um cromoterapeuta. Que Tá? bacana, Cleusa, que bacana. Esse Ótimo, curso demora uns 6 meses para você terminar de fazer, porque ótimo, realmente ótimo. tudo que eu faço, sabe, Alete, eu procuro fazer bem feito, sabe? Acho que Sim, é sim, pelo signo, né? sim, sim. Eu sou um Que pouco legal. perfeccionista, por isso que eu demoro para fazer as coisas. Porque quando Demora, é. Para né, eu fazer quero bem fazer detalhado e bem preciso, né? Você é muito precisa. isso. Que signo que você é, Cleusa? Eu sou de peixes com ascendente aquário, então eu sou assim, perfeccionista, mas eu penso demais, sabe?
Sim. Né? Porque o aquariano, ele pensa muito, Pensa nossa, muito. mais. Então, eu estou escrevendo, por exemplo, um livro, eu já estou tendo ideia para escrever outro, né? Eu estou fazendo uma coisa, né? Por exemplo, eu estou falando com você, eu consigo pensar 2, 3 coisas ao mesmo Sim, tempo. sim, Né? Isso sim, é a característica do aquário, né? Do sim. aquariano. Eu sou muito mental, Tem né? uma Eu sou muito atividade mental. cerebral muito intensa, né? Eu tenho, né? Então, pena que não tem, pena que o tempo, pena que o dia só tem 24 horas. Senão faria muito mais coisa, né, Cleusa? Com certeza, viu? Às Que vezes eu fico aqui, vou dormir 1 hora da manhã e falo, nossa, mas ainda não fiz tal coisa, ainda não fiz tal coisa. Não, tudo bem, mas eu tenho que ir dormir. Amanhã eu continuo. Isso. Amanhã tem mais, né, Cleusa? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, isso mesmo. Ai, que delícia, Cleusa. Nossa, que prazer imenso conversar com você. Que experiência rica, que pessoa incrível que você é. Nossa, gratidão imensa por compartilhar com a gente, pelo teu tempo, né, que é super precioso, por compartilhar conosco tanta coisa boa. Olha, Ah, parabéns, parabéns. Você obrigada, é né? realmente um estímulo e um exemplo. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui, de eu falar do meu trabalho, né? Falar um pouco de mim, né? Para as pessoas verem que realmente mudar, né? Fazer a imigração, ela pode continuar fazendo o trabalho dela, né? Sim, Não ter medo, sabe? O sim, importante é não ter medo, né? sim, Nós sim, brasileiros somos super flexíveis, isso que eu acho super bonito. sim, Eu vou dizer aqui na entrevista uma coisa que um professor, tá? sim. Uma vez na escola me falou. Ele falou: Nossa, eu acho vocês brasileiros super legais. Eu falei: Por quê? Ele falou: Olha, eu não sei se você já percebeu, mas todo brasileiro que chega aqui na Alemanha, ele vem para a escola, ele quer aprender o alemão, ele quer ter uma profissão, ele quer trabalhar. Nossa, eu acho isso fantástico. Que bacana. E depois que ele falou isso, eu comecei realmente a perceber, sabe, que né, as outras mulheres, né, que vêm aqui, às vezes é claro, está grávida, né, tem criança, aí não tem como trabalhar, ou eu não sei, porque eu também tinha minha criança, mas eu trabalhava, né? Mas Sim. esse é o nosso instinto brasileiro, né? A gente não para. Adaptável, né? Adaptável, meio camaleão, né, Cleusa? Camaleão, É, né? é, né? Isso eu achei super bonito quando ele falou isso, né? Então, sabe, eu acho que é isso. Nós brasileiros não temos vergonha de ser brasileiros de jeito nenhum, né? Eu tenho orgulho de ser brasileira e eu Exato, tenho orgulho exato. de fazer o meu trabalho. Eu tenho orgulho de estar aqui na Alemanha. Claro, é o país que me acolheu, né? Sim, Mas claro. nunca deixo de falar que eu sou brasileira e eu amo o Brasil, né? Exatamente. Que bom, que bom, que bom te Eu ouvir, que bom. agradeço de estar aqui, né, poder estar falando tudo isso, né, para as pessoas e todas as pessoas que me escutarem. Eu espero que elas tenham orgulho também de ser brasileira ou brasileiros, enfim. É isso daí, mostrar para esse povo aqui fora que nós temos valor. Exatamente. Aí nós temos a capacidade de adaptação, né? Isso é muito importante. A nossa grande Principalmente, riqueza é essa, né? A capacidade de adaptação. nós somos super flexíveis, né? Super Exatamente. flexíveis, né? E criativos. Nossa, demais, demais, demais. Todo mundo fala, nossa, você é incrível, Cleusa, né? Exato. Então, eu vejo isso em todas as brasileiras que eu conheço aqui. Sim, com certeza, Os com certeza. brasileiros também, então eu acho isso daí super bonito na nossa cultura, né? Nós somos super flexíveis, criativos, Criativos, é. A maior demais. riqueza nossa, é verdade. Sim, Vamos deixar para uma próxima vez, uma outra conversa, quando tiver esse outro livro aí, vamos conversar sobre o psíquico, né? Vai ser muito isso, bacana isso também, muito bacana. sim. Parece uma coisa. Já está bem interessante o livro. Que legal, que legal. Gratidão imensa, Cleusa. Foi muito bom falar contigo, que possamos ter uma oportunidade em breve de retomar para falar mais sobre o teu trabalho. Tá bom? Eu que agradeço, muita gratidão. E Gratidão. até o nosso próximo encontro, né? Até o próximo encontro, que seja em breve. Gratidão, querida. Que seja em breve. Muito obrigada. Obrigada.